Quem foi Nietzsche? 15 de outubro de 1844. Nasce um dos maiores e mais incompreendidos gênios que já existiu. Com certeza um dos jovens mais sensacionais do pensamento europeu. Com apenas 24 anos de idade, foi professor em uma universidade renomada e, apesar de ter um futuro promissor pela frente, decidiu abandonar tudo e viver isolado. Mudou-se para um lugar distante, em busca de paz e tranquilidade, onde criou uma das maiores e mais mal compreendidas ideias filosóficas de todos os tempos. Seus pensamentos mostraram o contrário de tudo que era tido como certo até aquele momento e mostrou a verdade sombria do que claramente motiva os seres humanos sobre o certo e o errado. Após revolucionar o mundo com as suas ideias, acabou enlouquecendo, talvez por conta do excesso de reflexões que ele precisou encarar e assimilar naquele momento. Verdades que eram pesadas demais para qualquer pessoa. Essa é uma história real do homem que acabou ficando esgotado após enxergar através das máscaras do que realmente está por trás do pensamento humano, da sociedade, da natureza e de todo o universo. Hoje, vamos conhecer a vida e a filosofia de Friedrich Nietzsche. Deus está morto e nós o matamos. Essa é uma das análises mais intensas e impactantes de Nietzsche. E quando mergulhamos fundo em sua história, descobrimos por acaso que, apesar de ser filho e neto de pastores, acabou desenvolvendo uma visão totalmente oposta ao cristianismo. Esse estilo rebelde é algo que iremos encontrar com bastante frequência na vida de Nietzsche. Ele criticava constantemente a filosofia e a cultura da sua época, e apesar de ter sido um gênio, sentia muita dificuldade em se relacionar com pessoas, e mesmo diante de tantos problemas, Nietzsche produziu conceitos e filosofias que melhoraram a vida de muitas pessoas, começando pela maneira que ele analisava a vida. Para ele, a vida deve ser avaliada por si só e não por um ideal de algo perfeito. Diante de todas as coisas que poderiam acontecer, para ele a vida basta por ela mesma, porque cada instante vivido é fruto de uma fórmula que sempre terá ingredientes únicos, ou seja, não existe um ideal ou algo desejado. Tudo que existe, existe no presente, no agora. Segundo ele, a vida precisa ser vivida e não idealizada, pois nem sempre será possível criar uma vida semelhante à idealizada. Nos nossos pensamentos, as variáveis são extremamente controladas, enquanto no mundo real não chegamos nem próximo disso. Nietzsche diz para não sacrificarmos a vida em nome de um ideal, devemos viver a experiência real. A vida deve ser vivida e não apenas imaginada. Pense bem, se após cada tomada de decisão você refletir sobre como isso se posiciona em relação ao ideal, você irá criar uma prisão mental para você, pois o real nunca será como o imaginado. O início de todo o sofrimento humano. Quando falamos de Nietzsche, muitas pessoas lembram automaticamente do niilismo, e o Nietzsche, ele realmente modificou a visão do niilismo. Ao se aprofundar e analisar essa filosofia, ele argumentava que muitas reflexões filosóficas irão diminuir as nossas emoções, nossas experiências e nossa energia vital. Essas são restringidas em nossa mente em favor do que é tido como ideal pela maioria. A crítica dele é para todos os conceitos que diminuem o que sentimos e, em função disso, nos levam a venerar ídolos. Os ídolos na filosofia de Nietzsche podem ser compreendidos como valores absolutos ou ideais perfeitos. Parece confuso? Fica tranquilo, vou te explicar tudo. Uma forma descomplicada de entender Nietzsche é o comparando com Platão, o criador do mito da caverna. Podemos dizer que Nietzsche debateu temas parecidos ao de Platão, porém de forma totalmente oposta. A filosofia de Platão pede para sairmos da caverna rebaixando o nosso interior obscuro, nos dizendo para abrir mão dos nossos desejos e experiências em nome do uso genuíno da razão, como se fosse uma consciência elevada, enquanto Nietzsche nos diz para fazer exatamente o contrário, ficando dentro da caverna e respeitando tudo o que acontece por lá, ou seja, as nossas experiências, os nossos desejos e o que realmente pulsa dentro do ser. Veremos durante esse vídeo que o Nietzsche adorava a vida. Ele amava a vida do jeito que ela é, mesmo com problemas e ilusões que a gente sempre se depara. E ao longo de muito tempo aprendemos que somente o ideal possui valor, fazendo com que nossos desejos sejam desvalorizados, criando um pensamento onde o que vale são as coisas que ultrapassam as nossas vontades. Então, segundo Nietzsche, um verdadeiro niilista não é o que vive a vida de forma desorganizada sem norte e valores, mas aquele que, em nome de um princípio ideal ou absoluto, acaba negando a vida real.
o que sentimos e acaba negando o presente. Os ídolos são um tipo de modelo mental que acaba nos privando da existência real em troca de um ideal para além da nossa vida. Para ele, você não deve viver conforme alguma coisa. Não devemos deixar que os ídolos tomem conta das nossas vidas, pois ao fazer isso, negamos a nós mesmos e começamos a viver em discordância com os nossos próprios desejos. E aí surge o sofrimento humano. Os ídolos também podem ser conhecidos como exemplos religiosos do pensar, no sentido de modelar a vida em padrões que servem para qualquer pessoa, nos submetendo a uma valorização que pode ser bom ou ruim, certo ou errado, e a partir daí a vida passa a ser empacotada e valorizada de acordo com as regras criadas por esse modo de pensar. Logo, deixa de ser algo por si e se torna a função de uma regra controladora. Nós podemos sempre julgar a nossa vida e atitudes por meio de um ideal externo a nós. Então, o número de curtidas numa foto, a vida esplendorosa de outras pessoas, momentos que ficaram no passado, ou qualquer coisa que almejamos ou são projetadas pelo mundo. Essa é uma luta que deveremos vencer. E agora trazendo uma opinião sobre o Lutz. Não acredito que devemos deixar a religião e todos os valores se não quisermos. No entanto, devemos começar a perceber o quão bem ou mal nossos ídolos nos fazem. A solução que o Nietzsche encontrou é o que ele chama de o eterno retorno, que seria uma medida de avaliação da vida baseada em si mesma. Para ele, a vida é boa quando você não tem nenhum problema em repeti-la. Ou seja, não devemos avaliar a vida por meio de coisas externas, mas sim pela sensação causada por ela mesma. O ponto central para identificar uma vida boa ou ruim é saber reconhecer se você aceitaria repeti-la de forma incansável. Nietzsche imaginava que a vida é boa quando não queremos o fim, ou seja, quando não estamos olhando para o relógio desejando que o tempo passe mais rapidamente, quando não pensamos em nada no futuro ou no passado, mas sim vivendo o momento presente desejando de forma inesgotável a sua eterna duração. Agora, quando deseja o fim de um momento, a vida experimentada está na pior fase possível e lógico que é impossível viver uma vida maravilhosa em todos os momentos. Todos os seres humanos passam por desafios, por situações complicadas. A crença de Nietzsche, na verdade, é que seguindo as nossas vontades nós acabamos diminuindo os acontecimentos de situações negativas. Este é o ponto central dessa etapa da filosofia de Nietzsche, é nos provocar a estarmos atentos à vida. Muitas vezes vivemos sem fazer reflexões, sem avaliar se nossos momentos estão nos fazendo bem, se estamos de fato vivendo uma vida boa, vivendo uma vida da qual não nos arrependeremos no fim. O problema é que durante a maior parte da nossa vida, aprendemos a avaliar a nossa experiência e nossos resultados através de um ideal externo. A nós, então, uma nota máxima em uma prova, fazer uma faculdade e ser bem-sucedido, ter que dar valor a prazeres comuns para a sociedade, o carro, a casa, o emprego perfeito, e em função disso, acabamos deixando de lado a coisa mais importante de tudo, a experiência única de cada ser, o sentimento. O que é sentido ao executar uma ação, o eterno retorno, deve acontecer no momento atual e não em um momento após a situação. A sua ação não deve ser retribuída por algo que aconteça posteriormente a ela, mas sim pela experiência gerada por ela mesma no momento da ação. Como amar a vida? Na visão do Nietzsche, a sua filosofia pregava a força, tendo como um dos pontos chaves a sua ideia de amor. Amor fat. Amor fat significa amor ao destino. Para Nietzsche não é apenas suportar as coisas que acontecem, senão se chamaria tolerar fat. Para ele, esse conceito significa amar o mundo e as coisas da forma que elas são, uma aceitação irrestrita da realidade. Isso pode parecer impossível. Existirão momentos que nós jamais conseguiremos amar, mas a gente deve fazer destes a exceção e não a regra, porque o mundo é como ele é e não como gostaríamos que ele fosse. É bom deixar claro que ele nunca disse em momento algum que somos obrigados a seguir cada aspecto da sua filosofia. No entanto, devemos aceitar a vida como ela é, os desejos como são, e seguir uma missão sincera em busca de realização de nossos desejos, negando qualquer tipo de regra ou impeditivo que nos prive do que realmente desejamos. E aí tem uma reflexão muito interessante retirada do livro e filme. Quando Nietzsche chorou, que é uma mistura da filosofia dele, do que ele pensava, ele nunca escreveu exatamente isso, mas escreveu algo bem parecido, que é o seguinte:
E se um demônio lhe dissesse que essa vida da forma como vive e viveu no passado, você teria de viver novamente, porém inúmeras vezes mais, e não haverá nada novo nela. Cada tristeza, cada alegria, cada coisa retornaria para você mesmo, a mesma sequência, várias e várias vezes. Imagine o infinito como se fosse uma ampulheta que você vira e vira e vira e vira. A moral, o que é certo e o que é errado. Pense no infinito. Considere a possibilidade de que cada escolha sua, você escolherá para sempre. Você gosta dessa ideia ou não? Te traz insegurança ou conforto? Outra grande pergunta levantada pelo Nietzsche é o que é certo e o que é errado. Quem escolhe isso? Quem inventou a moral? Para Nietzsche, a moral foi algo criado por pessoas movidas pela força reativa, ou seja, aquilo que age em resposta a algo, tendo como objetivo privar os seres que são movidos à força ativa, ou seja, existem pessoas que apenas buscam a sua vontade de potência e outras que possuem apenas o objetivo de atrasar essas, pois recusaram a sua própria busca. Já teve que lidar com algo assim? E aí, ao longo da vida, da infância até o presente momento, acabamos nos deparando com dois grupos predominantes no mundo. Um que vai seguir todas as regras, buscando alcançar um ideal imposto pela sociedade, e outro que, apesar de suas claras diferenças, encara a perseguição devido ao incansável desejo de afirmar a sua própria individualidade e poder. O triste fim de uma mente brilhante. E mesmo tendo criado esses excelentes raciocínios, Nietzsche não escapou de um fim trágico, talvez um dos piores possíveis. Quando ele tinha 44 anos, teve um colapso mental na Itália, onde ele saiu correndo pela rua e, ao ver um cavalo sendo chicoteado pelo seu dono, correu para abraçá-lo e começou a gritar: "Eu entendo você, eu entendo você." Este episódio aconteceu em 1889. Depois disso, ele nunca mais se recuperou. Foram longos e terríveis 11 anos até o dia de sua morte, passando seus últimos dias em um estado de saúde mental deplorável, incapaz de se envolver em qualquer atividade intelectual e completamente afastado do mundo externo, e mesmo que não saibamos a causa exata da sua doença, algo que com certeza influenciou foi o cansaço físico e mental, resultado do seu estilo de vida intenso, além, é óbvio, das suas preocupações filosóficas e emocionais. A vida de Nietzsche foi marcada por diversos conflitos internos que, de uma forma ou de outra, acabaram agravando seu desfecho. Ele vivenciou várias tragédias e eventos traumáticos durante sua vida, a perda do seu pai, do seu irmão, além dos relacionamentos pessoais e profissionais extremamente complicados. A sua busca incansável por significado e verdade, combinado com a sua crítica extrema da moralidade da religião, o colocou em conflito com muitos dos valores e ideais dominantes da sua época, algo que se torna nocivo para qualquer ser humano. Outra coisa é que Nietzsche sempre teve dificuldades em estabelecer relações duradouras significativas, o que pode ter contribuído para um sentimento de isolamento e solidão. Nós sabemos que esta é a maior forma de punição para um ser humano. As solitárias são as piores celas de uma prisão. Os seus escritos revelam um profundo entendimento da natureza humana, uma preocupação constante com a condição do homem no mundo moderno. Questões que, com toda certeza, adicionaram pressão sobre sua mente. Mesmo sendo um gênio, ele ainda era humano.